Então, pessoal, na aula passada nós paramos aqui na camada de transporte, então vamos continuar falando, e eu quis fazer essa pausa justamente para destacar a grande importância aí que eu vejo nessa camada de transporte, principalmente nos protocolos derivados aí do modelo TCP/IP, né? Então, vamos lá. Então, inicialmente, pessoal, a camada de transporte ela recebe dados da camada superior, que é a camada de seção, e os segmenta quando necessário, né, para que sejam enviados à camada de rede, né? Essa segmentação ela depende muito do tamanho dos pacotes, né? Então, dados pequenos, poucos bytes, né, não precisam ser segmentados. E caso haja segmentação, no receptor a camada de transporte também realiza o processo inverso, ou seja, eles recebem os pacotes da camada de rede e os junta, esses segmentos, para enviar a camada de seção. Então, essa é a forma com que o OSI vê as coisas, o modelo OSI. Mas ele diz que isso é o mais importante, segmentar, né? E eu vejo que o mais importante da camada de transporte talvez sejam os pontos adicionais que são, ou as tarefas adicionais que são atribuídas a essa camada, né? Então, o controle do fluxo dos dados, né, com ordenação de segmentos, é algo extremamente importante para uma série de aplicações, né? Novamente, se eu recebo um arquivo com os pacotes segmentados, mas os pacotes do final do arquivo antes do começo, o arquivo chega bagunçado, né? Então essa ordenação de segmentos ela é muito importante. E a verificação de erros, quando é feito, né, ela é feita por uma confirmação, porque nem todos os protocolos da camada de transporte precisam verificar erros, né? Por uma confirmação para o transmissor, para ele ter certeza que aquele dado foi recebido, né? Mas talvez a função mais importante da camada de transporte, que pouca gente se dá conta da grande importância, é a multiplexação de conexões. Então é a camada de transporte que vai permitir que eu tenha vários protocolos acima operando em cima da mesma rede, né? Tudo que vem abaixo, camada de rede, camada de enlace, camada física, todos esses protocolos estão sobre essa subrede ao mesmo tempo, né? Isso é que é a grande, talvez... Obviamente, né, pessoal, controle de fluxo é importantíssimo, ordenação de segmentos também, confirmação, tudo isso é importante, mas algo que permite que eu tenha N aplicações de rede em um dispositivo é a multiplexação de conexões, que no TCP e no UDP, ela é feita pela porta, né? Então, quando eu acesso um site que tem... e é muito mais do que isso, né? Quando eu acesso um site que não é criptografado, eu vou acessar ele pela porta 80. Se ele usar o TLS, eu vou acessar pela porta 433. Mas como é que eu consigo acessar vários sites ao mesmo tempo? Porque ele faz uma combinação, obviamente ele faz uma combinação porta-IP, né, com uma outra combinação IP-porta, né? Então, com isso, eu posso acessar vários dispositivos pela porta 80, desde que eles tenham IPs diferentes, né? Então, talvez a combinação, né, do IP mais porta é que permita essa multiplexação, mas a porta é muito importante para determinar a aplicação, né? Então, porta 80, HTTP não seguro, porta 433 HTTP seguro, HTTPS, né? Porta 21 Telnet, se eu não me engano, porta 23 SSH,
E assim a gente tem uma porta específica para SMTP, a gente tem uma porta específica para IMAP, para POP3, e é isso que permite que eu tenha essa multiplexação de aplicações. Então é muito importante esse papel de multiplexação da camada de transporte. Obviamente, né, pessoal, essa camada verifica se houve perda de segmentos quando ela tem esse controle, né? E com isso ela consegue garantir que todos os dados foram recebidos corretamente, né? Ela consegue verificar se não houve duplicação de segmentos, né? Porque vamos supor que eu tenha algum problema e um pacote, um segmento não é confirmado, ele vai ser enviado de novo, mas no final das contas ele estava perdido numa rota mais longa e ele acaba chegando duplicado, né? Então eu também tenho que poder descartar isso. E grandes exemplos de camada de transporte são o protocolo TCP, que é orientado à conexão, e o protocolo UDP, que não é orientado à conexão. Daí vocês vão me perguntar, mas e os protocolos da camada OSI, né? Ou que utilizam o modelo de referência OSI, né? Quais são as referências de protocolos da camada de transporte? Existem outros, pessoal, mas como eu disse lá no início, o modelo de referência OSI ele não foi muito aplicado. E quando foi aplicado, talvez ele tenha sido aplicado em redes mais simples, que nem implementam a camada de transporte, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Esses são alguns exemplos de protocolos da camada de transporte, onde a gente tem o UDP e o TCP como principais representantes. Vocês podem ver que o header do UDP é bem menor que o header do TCP, né, porque ele não é orientado à conexão, ele não faz confirmação de recebimento, né? Então vocês podem ver que o UDP, a entidade de transporte é um datagrama, como a gente tinha confirmado, quando não há conexão. E já no TCP, a unidade de transporte é um segmento, ele é orientado à conexão, o TCP é confiável, né? O TCP ele realiza um checksum, uma verificação de erro do que foi recebido, né, com um checksum de 16 bits. Ele realiza controle de fluxo, controle de condicionamento, né? Então, se a gente pensar, pessoal, que a camada de transporte controla erro, controla duplicação, controla fluxo, ordem de chegada, né? Delivered, aqui, ó, TCP ordenado, né? O UDP não é ordenado. Dá para perceber que essa camada, de certa forma, é inchada, né? Então, vocês veem que tem algumas camadas que não tem muito sentido e algumas camadas que têm uma tarefa muito grande. Talvez as maiores ou as mais complexas sejam a camada de transporte e a camada de rede, como a gente vai ver a seguir, e pensando em complexidade do número de aplicações, talvez a de aplicação. E aí começa a ficar claro que aquele modelo de referência OSI lá, com apresentação e sessão, né, não é a melhor forma de desenvolver um protocolo. Bom, a camada de rede, pessoal, o principal a tarefa dela é conseguir transferir dados para uma rede diferente. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Se eu tivesse utilizando uma conexão entre dois dispositivos que estão dentro do mesmo switch ou hub, eu talvez nem precisaria da camada de rede, né? A camada de transporte com a camada de enlace resolveria o problema, né? Então, agora, talvez eu precise ainda dela por causa do IP, né? Mas existem protocolos que não utilizam o IP e utilizam direto o endereçamento MAC dos dispositivos, que depois a gente vai falar um pouco. Então, eu talvez não precisasse dessa camada de rede. Agora, imaginem que o que é rede diferente, né? Eu estou ali no Polytech, na UTFPR, e preciso enviar um pacote lá para o bloco V ou para o bloco S, né?
ali eu já tenho uma rede diferente. Eu não estou no mesmo switch, né? Então eu preciso, de certa forma, de roteamento, encaminhamento para uma rede, né? Uma outra sub-rede. Então aí eu preciso da camada de rede. Então ela provê o endereçamento lógico dos pacotes, a tradução do endereço lógico em endereços físicos, né? Isso é provido pela camada de rede. Então eu traduzo o IP no endereço MAC para poder enviar o pacote, né? A camada de rede também é responsável pela qualidade de serviço, que é priorizar a entrega de determinados pacotes, né, quando necessário, né? E obviamente, né, pessoal, o roteamento através de dispositivos intermediários até que eu consiga chegar ao pacote no real destino, né? Então esse encaminhamento, esse roteamento de pacotes, ele vai se basear no tráfego, ele vai tentar evitar congestionamento, né? E em prioridades quando eu estiver utilizando o QoS. Então, se a gente for perceber, essa é uma camada de certa forma inchada, porque o roteamento não é algo tão simples assim de ser feito, principalmente quando eu tenho também agregado a isso qualidade de serviço. Então são camadas de certa forma complexas quando eu penso numa rede TCP/IP. Já falando de camada de enlace, pessoal, então essa camada ela é muito comum de ser distribuída entre controle de acesso ao meio e controle de enlace lógico, tá? Vai ficar um pouco mais claro quando a gente for nos pormenores de cada camada, né? Mas uma delas está mais pensando em controle de fluxo, multiplexação no meio físico, né? E a outra está mais pensando em como de fato conseguir acessar esse meio físico. Tudo isso vai ficar mais claro no decorrer das aulas, tá? Então, ela recebe esse pacote da camada de rede e transforma num quadro, no caso da Ethernet, num quadro de Wi-Fi, que tem tamanhos limitados, tá, pessoal? Em torno aí de 1.500 bytes num quadro Ethernet, em torno de 2.300 bytes num quadro Wi-Fi, né? Obviamente tamanho variável, esse é o máximo, né? Eu também tenho células quando eu trabalho com ATM, e não mais Ethernet Wi-Fi, entre outros protocolos, como também tem o SONET, né? Então ela transforma nesse quadro e também fornece informações sobre endereço físico de origem e destino. Então eu tinha o endereço lógico, que no caso do TCP/IP é o IP, e eu tenho o endereço físico, que é o endereço do hardware. Pensem no computador de vocês, que vocês têm uma interface de rede, Ethernet e uma interface Wi-Fi. Cada uma delas tem um endereço físico e esse pacote pode estar chegando ou para o Wi-Fi ou para a Ethernet, né? E além disso, os quadros também carregam informação de controle e verificação de erro. Então pensem bem, pessoal, eu tenho controle e verificação de erro lá na camada de transporte e também tenho aqui na camada de enlace. Mas talvez o tipo de controle e verificação de erro seja diferente, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente aprofundar nas camadas, né? E fornece mecanismos de multiplexação e controle de fluxo. Daí, professor, mas multiplexação quem fazia não era a camada de transporte? Controle de fluxo não estava lá também na camada de transporte, né? Bom, pessoal, mas aqui a multiplexação e controle de fluxo a um nível mais baixo, né? Então vai ficar mais fácil de entender quando a gente de fato for aprender as técnicas de multiplexação e controle de fluxo que se usam na camada de enlace de dados. Mas daí parece que os papéis se repetem, mas eles não se repetem. São problemas diferentes, né? E essa multiplexação é que permite que eu tenha vários protocolos de rede operando, né, como IP e IPX, e convivendo dentro de uma mesma rede, sendo transportados depois lá para o meio físico, né? Essa multiplexação também entregue pela camada de enlace que permite isso.
Então, aqui só para mostrar, né, que esse aqui é o meu computador, que a interface de Ethernet tem um endereço físico, a interface de Wi-Fi tem outro endereço físico. Então, quando alguém vende um computador com uma placa de rede, esse aqui é um endereço único, né? É um endereço bem grande e geralmente um pedaço desse endereço se refere ao fabricante e outro pedaço se refere ao dispositivo em si, né? Agora, pessoal, na camada de enlace de dados, ó, vocês têm vários protocolos que vocês conhecem. Então, alguns da elétrica me disseram, eu só mexi com o SPI, 2C e o OnWire, né? Então, eles são protocolos da camada enlace, né? Então, o I2C tem um controle de fluxo de dados, né? Então, ele opera, o I2C opera mestre-escravo, né? Então ele tem um mestre lá que fornece um clock. Então ele é um protocolo da camada de enlace, né? Protocolo CAN, que é muito usado em carros, ó, ele é também um protocolo da camada de enlace. Então quando eu falo de CAN, não se usa CAN sozinho num carro. Você usa a rede CAN com algo em cima dela. E a rede CAN também tem o seu meio físico. E daí nós temos alguns representantes aqui da camada de enlace do TCP/IP, que é o Ethernet, o ARP, 802.11, 802.2, né? E assim por diante. Então nós temos uma série de protocolos da camada de enlace. Por quê? Porque muitas redes só usam aplicação, enlace de dados e camada física, né? Esse é o motivo de... E aqui aparecem muitos industriais, ó. Então o Profibus é um protocolo industrial, né? Então, isso é muito comum, né? Aplicação, enlace de dados e camada física. E a camada física, pessoal, é quem especifica tudo que diz respeito ao sinal elétrico, ao cabo, ao conector, né? Ela é física, né? Então, ela define a relação entre o dispositivo e o meio de transmissão, né? Então, se eu estou utilizando cabo de cobre, cabo de fibra ótica, quantidade de pinos, nível de tensão, impedância de linha, temporização, né? Como que vão funcionar os repetidores, tudo isso diz respeito à camada física. Então chega lá um byte, né? Aqui está outra coisa interessante, ó. Ela diz se eu consigo transmitir em full duplex, né? ou se eu consigo só fazer ou transmissão ou recepção. Mas ela define também se esse fluxo de bits que eu quero transmitir ele é agrupado em códigos, em símbolos. Então, em comunicação Wi-Fi é muito comum eu ter símbolos, né, que traduzem mais de um bit. Isso é bem comum. Então, desde a tradução física de um bit em sinal elétrico, seja ele modulado ou não, e codificado ou simbolizado ou não, até o conector lá, USB, que eu vou utilizar, por exemplo, tudo que diz respeito ao meio físico, ele tem que estar disposto na camada física do protocolo, né? Ou da pilha de protocolos. Então, pessoal, dá para ter uma ideia aqui, ó, da comparação desse modelo OSI que a gente comentou sobre cada uma dessas camadas com o modelo TCP/IP, né? Então ele foi criado lá, o modelo TCP/IP em 1974, revisado em 89, então ele é bem antigo já, em que eu tenho só aplicação, transporte, internet, link, e fica meio estranho não ter a camada física, né? Então a gente vê que tem 3 camadas não presentes no modelo, né? Mas no final das contas, essa camada de enlace aqui, ela também, porque ele não fala enlace, ó, ele não é data link, não é enlace de dados, é enlace, né? Então esse enlace aqui, ele meio que agrega também a camada física. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, das camadas. A gente já falou bastante do HTTP, da SMTP, está lá na camada de aplicação, TCP e UTP transporte, IP e CMP internet, né? E de enlace nós temos Ethernet, e o Ethernet ele fala sobre cabo, ele fala sobre sinal elétrico. Então o Ethernet é uma junção
de camada de enlace de dados e camada física, que no modelo TCP/IP é chamado de camada de enlace puramente. E esses são os únicos dois modelos, não tem mais modelos, mas o que não tem de muito bom no TCP/IP, né? É que ele não distingue muito bem o que é interface, serviço e protocolo, né? Então, por essa razão, os protocolos do modelo OSI eles são mais bem encapsulados e a gente consegue substituir protocolos de camadas mais facilmente, né? E também por essa razão o modelo TCP/IP não é ideal para eu criar uma nova rede. Se eu fosse criar a internet 2.0, né? Será que eu deveria seguir o modelo TCP/IP? Provavelmente não. Daí alguém vai dizer, mas funciona tão bem, né? Funciona tão bem, mas nem sempre é o ideal, né? Principalmente que ele não é tão abrangente, então ele não consegue descrever bem algumas outras pilhas de protocolos. Vocês vão ver lá que o DNP3 não consegue se encaixar no modelo do TCP/IP. E essa camada de enlace dele não é bem uma camada, né? Porque na verdade é uma combinação de camada de enlace de dados e camada física. E por último, né, pessoal, alguns protocolos que a gente tem lá na pilha de protocolos TCP/IP, eu digo alguns, todos, né? Desde os protocolos que eu tenho lá em cima na camada de aplicação até protocolos intermediários, nem sempre eles são eficazes para o que eu tenho de rede hoje, mas só que eles estão em o uso tão difundido que fica praticamente impossível substituir e eu ter a concorrência de dois protocolos desse até que um dia eu consiga expurgar, né, esse protocolo não tão eficiente. Então, alguns protocolos desse modelo TCP/IP que a gente usa no dia a dia não são os mais eficientes, tá? Por isso, pessoal, eles não são os únicos modelos, o modelo referencial OSI e o modelo TCP/IP. Existe o modelo EPA, que é muito usado em redes industriais, e, por exemplo, os caras do DNP3, eles criaram o modelo DNP3, né, que é uma rede industrial também, que tem aplicação pseudotransporte e enlace, né? Então eu diria que esse enlace parece mais esse enlace do TCP/IP, que é enlace mais físico, né? Ele tem esse pseudotransporte e a aplicação. Então o DNP3 ele é um protocolo industrial que ele não vai direto do enlace para a aplicação. Interessante, né? Então eu tenho outros modelos que foram utilizados no decorrer do tempo e DNP3 é um protocolo bastante utilizado a nível industrial, tá? E o modelo que o Tannenbaum usa, eu acho que talvez seja o mais adequado, né? Que é aplicação, transporte, rede, enlace de dados, talvez, né? Ou enlace puramente e camada física. Isso aqui é o que a gente usa no final das contas, né? Então, quando eu tenho uma rede simples, eu resolvo ela com camada física, enlace e aplicação. Quando a rede fica complexa, quando ela tem sub-redes, eu preciso de rede de transporte. Então, a pilha de protocolos de rede que eu desenvolvi durante o meu doutorado, ela tinha camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. Quem fazia a camada de enlace e física era os rádios I3E 802.15.4, então isso era resolvido já ao utilizar um rádio, né? E o que foi implementado foi uma camada de rede, uma camada de transporte e uma camada de aplicação. Uma das aplicações que foram dadas lá foi controle de iluminação pública, mas hoje a gente vê que outra aplicação que estão se utilizando bastante é para medidores inteligentes, né? É uma rede bem semelhante à rede que foi desenvolvida lá no meu doutorado, né? E a questão é como é que eu testo uma rede, né? Para testar uma rede eu preciso de um ambiente de simulação de rede, né? Então isso é um assunto para outra aula, né? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos começar lá de baixo, né?
Então a gente vai trafegar pelos conceitos e tecnologias envolvidas nas implementações de camada física, né, das principais redes de comunicação utilizadas a nível de PAN e LAN. E depois de ver as principais conceitos e tecnologias da camada física, nós vamos subindo para a camada de enlace e até chegar lá à última camada de aplicação. Mas eu diria que talvez a gente vai se concentrar bastante em camada física e enlace, para depois já dar um pulo em protocolos, e daí nos protocolos a gente vê as outras camadas protocolo a protocolo, né? Para a gente não ficar com algo muito teórico e muito maçante, que eu concordo com vocês que são essas primeiras aulas, e até mesmo alguma repetição para quem já fez aula de redes de computadores 1 e 2 lá na computação. Mas tão logo seja possível, a gente já migra lá para os protocolos, seja eles industriais ou outro tipo de protocolo, e começa a investigar eles, e daí já vai para a aplicação. Então era isso, pessoal. Até a próxima aula.